Eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre meu som de baixo, tá? E sobre simulações de amplificadores. Eu fiz um vídeo tocando uma música de uma banda que eu tive de 98 a 2008 chamada Monster, tá? Eu fiz esse vídeo esses dias tocando baixo e algumas pessoas perguntaram, pô, como é que você tirou esse som, tal, que sonzeira, tal? E eu percebi que era mais interessante eu explicar o conceito de como surgiu esse som do que como eu virei botão aqui para chegar nesse som, tá? Basicamente eu toco como se fosse uma guitarra, porque a gente montou a banda a princípio como um trio, tá? Tinha o Evandro na bateria, o Renato na guitarra, eu no baixo, e a gente começou a ensaiar. A ideia da gente era colocar um segundo guitarrista, colocar um vocalista. Conforme a gente foi ensaiando, a gente percebeu que ficaria melhor ficar em trio mesmo. E eu sentia falta de uma segunda guitarra nos solos, tal, nas partes que o Renato ia para coisas mais melódicas. E aí eu resolvi colocar a distorção no baixo. Deixa eu mostrar o som que eu faço, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. É intenso, né? Desculpa, eu errei uma partezinha ou outra aí, mas é para demonstrar. Então, basicamente o som é distorcido, ó. Mas não é uma distorção muito forte e eu uso muito palm muting, muito de abafar aqui. Baixo com distorção não é uma coisa nova, tá? Se você pensar, John Entwistle do The Who já usava nos anos 60 o baixo distorcido, o Geezer Butler usava nos anos 70, putz, tem tanta gente, o Lemmy Kilmister do Motorhead usava, tudo mais, Gene Simmons e tal. Mas no geral eles tocavam de uma forma mais solta, tá? Não tinha essa coisa do palm muting. O palm muting no baixo também não é incomum, tá? Se você pensar, por exemplo, o David Lefson do Megadeth, ele faz os... Só que o som dele não é distorcido assim, é um som mais limpo, tá? É um som mais tradicional de baixo. O Ian Hill, do Judas Priest, usa muito palm muting também, tá? Mas também é um som mais tradicional de baixo e tal. Então é um meio do caminho. Pensando em retrospectiva, o que se assemelha mais na forma de tocar é o Joey DeMaio do Manowar, tá? Porque ele toca essas coisas, né? Tipo, tá? Ele tem esse tipo de coisa, de tocar como se fosse uma guitarra. Ele, inclusive, ele usa um baixo de 8 cordas e ele tira as cordas graves e fica só com as agudas. Então, na real, é uma afinação de guitarra em algumas situações. Em outras situações, ele usa um baixo de 8 cordas. É bem interessante. Apesar dele ser meio slop, né? Ele tocar uma no prego, outra na ferradura, ele não é muito preciso tocando, mas é interessante a sonoridade de baixo dele. E ele usa mais distorção do que eu gosto. Eu acho que o som é muito distorcido. Eu acho que o baixo ele tem que ter a distorção suficiente para ela dar o corpo. Eu falo que é o som do motorzão, né? Parece que tem um motorzão ligado ali, mas ao mesmo tempo eu não quero perder o ataque, não quero perder a dinâmica. Se eu tenho distorção demais, eu vejo muita gente gravar aqueles baixos muito distorcidos, eles perdem a pegada do som, tá? Então eu acho um meio do caminho. E falei que eu vou falar sobre simuladores, porque assim, cara, se você for pensar, por exemplo, o Overdrive da Boss é de 1978. O Overdrive, aquele pedalzinho amarelinho, ele era chamado de Marshall in a Box, tá? É um Marshall numa caixinha. Que a ideia deles era simular a distorção de um Marshall super excitado com um pedalzinho, para você poder usar aquele som de Marshall em qualquer amplo que você tivesse, tá? Então já é um pedal simulador. Só que ele não tem, ele tem a simulação do ampli, mas não tem a simulação da caixa e não tem a simulação do microfone.
Tá? O que a gente tem hoje, esses simuladores são muito mais completos, assim, muito mais cheios de coisa, mas já é um simulador. Então a gente está falando ali final dos anos 70. Eu lembro do Rockman, que foi o primeiro simulador que eu usei, que era um Walkman, né, que você ligava a sua guitarra e você põe um fone de ouvido e dava para ouvir sua guitarra com distorção e com coros. Uns anos depois eu lembro do Zoom 9002, que parecia um percevejo, assim, você pendurava na correia da guitarra, e ele tinha já, além de distorção e coros, ele tinha delay, tinha reverb, ele era um multi-efeitos, assim, e você põe um fone de ouvido e conseguia ouvir a partir dele, tá? Então é uma coisa antiga essa coisa da simulação, e algumas pessoas perguntaram que pedais que você usa. Eu uso geralmente simulações de ampli. Quando eu comecei a tocar com Monster, eu tinha um GT2 da Sansamp, tá? Que é um simulador de amplificador de guitarra, não é de baixo. Tá? Tem o Bass Driver da Sansamp, que é muito legal também, mas esse é um simulador de guitarra. E ele simulava, eu não me lembro se eram 3 ou 4 amplis, mas eu lembro que tinha Fender, tinha Mesa Bug, tinha Marshall, eu usava o som do Marshall. Tá, com uma caixa de 4 de 2, etc. Então usava um som de JCM800 e achava essa medida da distorção a ponto de não ficar muito porca, muito, sabe, muito raspada e não ficar sem ganho. Tá? Então eu trabalhava isso para ficar legal. Quando eu toco com a banda fica um som mais parecido com um baixo. Quando vai para o solo da guitarra você percebe que o baixo é bem distorcido, sabe? E aí depois de um tempo eu passei a usar o pod, o 2.0, que é o feijãozinho, né? Pod feijãozinho. Eu lembro de 2001 a gente foi tocar no DirecTV, que é um antigo Palace, abrindo para o Children of Bodom. E aí eles estavam com uns amplis alugados lá, 2 Ampegs SVT, acho que é o SVT 2 Pro, e 2 caixas de 8 de 10, né? Que é o sonho de todo baixista de metal, de rock, né? E o baixista falou para mim, não, pode usar, eu já mapeei tudo aqui, fica à vontade, pode mudar o que você quiser. Eu falei, não, vou ligar direto, né? Ele ficou mesmo, direto? Eu tô com um simulador de amplificador e tal, tá bom. Aí a gente tocou, quando a gente terminou, ele veio conversar comigo. Pô, o que você tava usando aí? Eu falei, não, é isso aqui e tal. Pô, mas é de guitarra? É, tal. E beleza, usei ele durante um tempo, depois eu troquei pelo Viamp Pro de rack, tá? O Viamp Pro é de rack, né? Eu peguei 2, eu peguei um de guitarra e um de baixo. De guitarra era do prateado, aliás, o de baixo era do prateado, o de guitarra era do azul. Eu splitava o som do baixo e eu tinha um som de Marshall JCM800 no de guitarra e um som de Ampeg no de baixo. E eu somava os dois, tá? Era mais o Ampeg do que o Marshall. Aí depois de um tempo eu troquei pelo Pod X3, que ele também tem possibilidade de você simular 2 cadeias de sons totalmente diferentes. Então eu usava o Marshall JCM800 somado num Ampeg também. E assim, recentemente eu peguei esse Tanque G, eu tenho ainda o X3 é o que eu uso mais, tá? Peguei o X3 eu tenho uns 15 anos mais ou menos, tá funcionando, tá tudo bem. Esse eu peguei há um ano, talvez, paguei uns R$ 500 nele, e eu tenho o Cuvav também, o pequenininho, né? E a vantagem que ele tem em cima do Cuvav, a vantagem principal é que ele tem gate, mas o gate dele é meio lento, eu não gosto dessa demora para responder, ó. Pra mim tinha que ser tchum, sabe? Que eu faço isso nos outros que eu uso, mas não tá atrapalhando, né? E aí a gente resolveu a gente faz umas jams de vez em quando, eu e uns amigos, e a gente resolveu tocar umas músicas da Monster nessa jam. Vai acontecer dia 14 agora, no Quina Rock Bar, lá no Ipiranga. E a gente vai tocar 5 músicas da Monster. Falei, pô, vou fazer o som no Tank G. Por quê? Só para não levar um trombolho, não levar a X3, que é uma pedaleira grande e tal. E o Tank G eu gosto porque, cara, você simplesmente coloca ali, não precisa nem ir na força, você leva ele carregado na bateria, tem bateria interna, carrega com USB e tal. E o que eu usei aqui? Não sei, sabe? Eu fui virando aqui, não, esse ampli, não, esse aqui, não, esse aqui. Ah, esse aqui é interessante. Tal, deixa eu ver. Aí fui trocando as caixas até achar um ponto de equilíbrio. O drive dele está no médio, entendeu? E o grave, médio, agudo no talo, tudo, que foi como soou legal, e eu fiz esse som que é próximo do som que eu usava no Sansamp, que eu usava no Pod, no X3 e tudo mais. Tá? É uma coisa assim. Então, o conceito vem antes do som. O que eu estou usando, pouco importa. Esse baixo, por exemplo, dizer assim, o som do baixo. Não, isso é um baixo barato, um baixo simples. Não é o som dele. Tá? E uma outra coisa, eu sempre uso o som do captador Precision. Todos os baixos que eu tenho aqui, se é chavinha, está sempre no Precision, se é volume, como é o caso desse, está sempre fechado o Jazz Bass e está aberto o Precision. Tá? Aliás, está sempre fechado, quando eu vou tocar eu abro, tá? Que eu tenho mania de fechar sempre.
E o único baixo que eu uso, o captador de jazz bass também é um fretless que eu tenho. No fretless eu acho que faz sentido os dois captadores, mas geralmente quando eu abro os dois captadores eu acho que o som fica meio oco, sabe? Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu gosto mais desse aqui. Me agrada mais o ouvido, tá? Então basicamente é agradar o ouvido. É isso aí. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, apareçam no Quina que vai ser divertido. Valeu!